Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Levante a mão direita para os céus e vamos juntos declarar nesta sexta-feira forte. Vamos declarar o Salmo 23, versículo 1. Vamos juntos, bem forte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, aleluia. Hoje eu vou falar sobre o poder que há no pacto de sangue. Com a sua mão direita levantada para os céus, repita comigo 7 vezes: pacto com sangue do Cordeiro de Deus. Isso, agora bem forte. 2, pacto com sangue do Cordeiro de Deus. 3, pacto com sangue do Cordeiro de Deus. Nossa, é muito forte. Aleluia. 4, pacto com sangue do Cordeiro de Deus. 5, pacto com sangue do Cordeiro de Deus. 6, bem forte, Igreja Viva, pacto com sangue do Cordeiro de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Aleluia. 7, bem forte, Igreja Viva. Há poder no sangue de Jesus. Repita comigo: pacto com o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Hoje eu vou falar a você na revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso de Israel sobre a força que há no pacto com o sangue do Cordeiro de Deus. De pé, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículos do 22 ao 25. Nós vamos ler de pé, em reverência à palavra de Deus. Gostaria que você marcasse na sua Bíblia essa passagem poderosa que nos fala da força que há na unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. É muito forte a revelação da mensagem de hoje do Espírito de Deus para você. O poder do pacto de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Pacto é a tomada de decisão individual que te agrega à força coletiva da igreja. Vamos de novo? Pacto é um poder de decisão individual que te agrega à força coletiva da igreja. Vamos entender isso mais profundamente? Achou aí? Hebreus capítulo 10, versículo 22 ao 25. Vamos ler. Acompanhe comigo, por favor. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Coração está ligado à alma. A alma é o centro das nossas emoções. Quando alguma coisa fere os teus sentimentos, você
sente essa dor na sua alma. A alma é a essência de quem você é. Sua alma é eterna. Então aqui está dizendo que nós temos que nos aproximar com sincero coração, ou seja, com a inteireza de quem somos, com a força da nossa alma, com a nossa essência, em plena certeza de fé. A fé é a certeza das coisas que você espera, é a convicção dos fatos que não se veem. Uma pessoa convicta, ninguém para ela. Uma pessoa de fé verdadeira é uma pessoa convicta, que sabe que a realidade não muda a fé dela, mas a fé dela tem o poder de mudar toda a realidade que ela está vivendo. Versículo 23. A água pura que diz aqui é a palavra revelada do Espírito de Deus. Água pura que vem do Espírito Santo, revelador de mistérios. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Ou seja, seja firme na esperança que você tem depositado em Deus. Por que eu tenho que ser firme, sem vacilar, na esperança que eu tenho em Deus? A minha esperança, a minha expectativa, ela está em Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Porque quem fez a promessa a você é fiel. Levanta a mão direita e repita comigo: o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus vivo de Israel, é fiel. É fiel. Agora repita comigo um dos nomes poderosos que se refere a Jesus. Repita comigo: fiel e verdadeiro é o nome do meu Senhor. Aleluia. Versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, um fortalecendo o outro aonde? No amor e nas boas obras. O que são boas obras? A prática da fé viva, a prática da fé verdadeira. Agora o versículo 25, eu quero que você preste muita atenção no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Põe a mão direita no seu peito e repita comigo: eu não sou todo mundo. Agora com convicção, vamos lá. Eu não sou todo mundo. Isso, agora fala assim: cada um faz da sua vida o que bem entender. Eu não sou todo mundo. Eu sou de Deus. Aleluia. Então vamos entender isso aqui na revelação do Espírito de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Se alguns escolhem esse caminho, azar deles. Eu não tenho nada com isso. Antes de tomar esse caminho errado, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eis aqui a Tua palavra, que é viva e eficaz, poderosa para nos revelar a verdade, que nos liberta da religiosidade vazia, que nos liberta da escravidão deste mundo sem paz e sem a Tua presença, que é a vida dentro de nós. Eis aqui, Senhor, a Tua palavra, que temos sede e buscamos a direção que devemos seguir através da revelação da Tua palavra. Então eu te peço, meu Pai, que a luz do Teu Espírito, ó Pai das luzes, a luz que vem e traz à tona e revela a cada um de nós, venha poderosamente nesta sexta-feira forte,
sobre a mente desta mulher de fé que está aqui, sobre a mente deste homem de fé que está aqui no santuário. E que o teu Espírito trate e revele poderosamente a cada um o poder, o grandioso poder, o incomparável poder que há no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Aqui no versículo 25, que eu pedi que você prestasse muita atenção, ele diz o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja. Por quê? Porque só recebe o sangue o corpo. Um sangue só tem vida e pulsão de vida se ele estiver dentro do corpo. Então, para ser igreja, eu preciso ser fiel ao corpo ao qual eu faço parte. Ao corpo ao qual o cabeça é Cristo e o sangue que corre neste corpo inteiro não é outro sangue senão o sangue de Jesus, que é o cabeça deste corpo. Não deixemos de nos reunir como igreja, como é o hábito de alguns infiéis. Quem é infiel não é igreja. Quem é infiel não faz parte do corpo. Quem esteve aqui terça-feira no santuário, viu na mensagem que o Espírito de Deus me deu para trazer a explicação de um membro fora do corpo. Um corpo sem um membro continua sendo um corpo. Suponhamos que eu perca a minha mão. Corte a minha mão fora. O meu corpo continua sendo um corpo. O meu corpo continua existindo. E essa mão pode ser substituída. Agora, imagine uma mão perdida por aí. Uma mão fora do corpo não é um corpo. É assustador. Sim ou não? Então, o corpo sem um membro continua sendo corpo. Agora, um membro sem o corpo não é corpo. Você está entendendo? Então, uma pessoa que é infiel ao corpo de Cristo, a Deus, ela não pode se dizer igreja, porque só é igreja quem está ligada ao corpo. Só é igreja quem é fiel a Deus. Se reúne como igreja e é fiel como a noiva, como a esposa de Cristo. Mas, olha o que ele diz: encorajemo-nos mutuamente. Como que a gente passa coragem um para o outro? Na fé. Fé para vencer. Força de fé para vencer. É assim? Sobretudo agora que o dia está próximo. Que dia é esse que está próximo? O tempo do fim. Por quê? Por que que nós estamos vendo tudo isso? Por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder. Repita comigo: porque o sangue de Jesus tem poder. De novo: porque o sangue de Jesus tem poder. Nunca precisamos tanto do pacto com o sangue do Cordeiro como nesses dias difíceis que o mundo está vivendo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 5, que eu vou mostrar para você aqui algo poderoso que o apóstolo Paulo nos instrui sobre a prática da fé e sobre a nossa posição de igreja. Nunca antes, nunca, a igreja fez tanta falta e foi tão procurada
por pessoas desesperadas como nos dias atuais. Existe uma ameaça constante contra a nossa vida, contra os nossos filhos, contra a nossa família. Existe uma ameaça constante espiritual contra o nosso casamento, contra os nossos sonhos, contra a nossa saúde, contra o nosso trabalho, contra a nossa prosperidade, contra a nossa saúde num todo, psíquica, emocional. E isso tudo é determinado, todas as doenças que existem são determinadas na saúde espiritual. Se o espiritual está doente, certamente muitas áreas da vida da pessoa irão à falência, irão sofrer por consequência deste espiritual fraco e decadente. É a nossa vida espiritual que define como nós vamos viver todas as áreas da nossa vida. E o inimigo, ele se esconde em verdadeiras fortalezas, na mente. O inimigo trava uma batalha na mente da gente que é violenta. Por isso que nós temos que ter um espírito forte para ter domínio da situação e não sair fazendo só aquilo que tem vontade, só aquilo que sente. Coração enganoso, a gente não pode viver por emoção. As emoções oscilam. A gente não pode fazer só aquilo que tem vontade. Quem faz só o que tem vontade é a criança. E mesmo assim, nós aqui no santuário ensinamos a criança a fazer aquilo que é certo, independente dela ter vontade ou não. Isso é disciplina. E para se ter vitória espiritual, é preciso exercer batalha espiritual. E a batalha espiritual exige você disciplina espiritual. E disciplina espiritual é fazer o que tem que ser feito, independente de ter vontade. Você está entendendo? Então o inimigo, ele é astuto. Não se engane pensando que ele vai esquecer de você. Ele fica buscando formas, ciladas, de te pegar, dardos inflamados do maligno, que são sofismas, pensamentos contrários ao da palavra de Deus, que ele lança como setas inflamadas e trava na sua mente uma batalha espiritual, tentando anular a sua fé, colocando dúvida. Porque o contrário de fé é dúvida, é medo. Você está entendendo? Então, o inimigo, ele se esconde em verdadeiras fortalezas, na mente de uma pessoa, no corpo, na casa, no caminho, no seu trabalho. O que o inimigo quer? Ele só quer uma coisa na sua vida. Ele quer te destruir. Ele quer te destruir. Jesus falou assim: o ladrão, porque o inimigo é aquele que entra sem pedir licença, igual ladrão. Ele mete o pé na porta da sua vida e sai lançando mão daquilo que tem pela frente de bom. O Espírito de Deus não. Ele só manifesta quando ele é invocado. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele, é outro nível. Agora, o ladrão, os espíritos malignos das trevas, agem como ladrão. Ele vem. Para quê que Jesus falou? Para matar, roubar, e a finalidade de tudo isso é destruir. Então o que o inimigo quer fazer na sua vida? Ele quer te destruir. Ele quer te destruir. É isso que o inimigo quer. Achou aí? 2 Coríntios capítulo 10, versículos do 3 ao 5. Olha que coisa forte. Eu falo muito isso aqui no meu dia a dia. Eu prego muito isso para mim, porque isso aqui é muito forte. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Diz assim: pois, embora vivamos como homens, como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As fortalezas que o inimigo ele lança na vida de uma pessoa, ele constrói na vida de uma pessoa, só são destruídas
através das armas poderosas em Deus. Versículo 5. Destruímos. O que nós temos que destruir com essas armas que são poderosas em Deus? Nós temos que destruir argumentos. Está escrito aí, lê aí na sua Bíblia. Argumentos, eu estou no versículo 5. E toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E essa parte aqui eu amo, porque é muito forte. O apóstolo Paulo diz assim: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, eu não penso o que eu quero pensar. Eu obrigo a minha mente a pensar os pensamentos de Cristo. É antinatural. Você está entendendo? Não é algo que vai acontecer assim, Deus vai vir e vai mudar isso na sua mente. Não. Você tem que fazer como o apóstolo Paulo fez e ensina aqui para nós. Você tem que obrigar o seu pensamento a se tornar obediente a Cristo. Eu não vou fazer o que eu quero, o que eu estou com vontade. Eu vou fazer aquilo que Cristo me direcionou a fazer. Eu vou seguir o exemplo dele. E é aí que eu vou conseguir dominar meu pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Por que eu falo que é antinatural? Porque a nossa natureza, a tendência da nossa natureza, que é humana, que é carnal, é fazer com que a gente tome decisões pelas emoções, pelos sentimentos e se deixe levar. E quando nós entendemos que há dentro de nós uma constante batalha do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, e quem você alimentar mais é o que vai te dominar, um espírito forte domina a carne. Uma carne que é dada a ela todas as vontades, desejos, paixões e concupiscências, ela anula a força do espírito. Então é uma pessoa vulnerável aos espíritos malignos e ela se torna como uma peteca nas mãos do inimigo. E o apóstolo Paulo diz isso. É antinatural. Eu tenho que tornar o meu pensamento cativo e obrigá-lo a obedecer a Cristo. Então, aqui você vê que esta força de destruição das fortalezas do mal, nós só temos em Deus. Agora vamos entender a igreja como a força do pacto de sangue. A igreja é a força do pacto de sangue. Ou seja, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Ela é o corpo, ela é a unidade, ela é uma só e ela é a comunhão. Todos juntos somos um. Um que está fora não faz parte do corpo, não faz parte da igreja. É aí que você vê. Tem pessoas que erradamente dizem: ah, eu sou a igreja sou eu. Não é não. Tá errado. Tá errado. A igreja é você se você estiver pactuado no sangue. Sem sangue não tem vida. Então vamos entender isso aqui mais profundamente. Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Abra na sua Bíblia e eu quero que você marque com a caneta. Olha o que Jesus falou. Isso aqui todos nós sabemos, ou já ouvimos em algum momento, ou sabemos de cor, porque esse versículo aqui, esses dois versículos são muito fortes e tem tudo a ver com o que nós vivemos no santuário, na nossa fé. Mas eu quero que você abra na sua Bíblia e marque Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Olha que coisa forte. Muito importante você entender que um sangue pulsando fora do corpo, ele não tem nada a ver com aquele corpo. Ele não tem vida em si próprio. Um corpo sem sangue não tem vida. O sangue bombeia vida para o corpo. Vamos lá? Achou aí? Mateus 6, 18 e 19. Pois também, disse Jesus, eu te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus. Ele vai edificar a igreja dele sobre onde? Sobre a pedra. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. As portas do inferno, elas não têm poder de prevalecer somente contra a igreja. Olha o que Jesus falou. Isso aqui é interpretação de texto. Jesus foi muito claro. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Que chave poderosa é essa? O que ela faz na nossa vida? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Olha que poder. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A palavra-chave do pacto é edificação. Repita comigo, edificação. Você é agregado a uma igreja revelada, firmada na rocha de Israel, que é inabalável, que faz de você inabalável, é edificação e fortalecimento espiritual na sua vida para você vencer todo e qualquer ataque do inimigo contra a sua vida. Essa é a força que você recebe. Jesus disse: edificarei a minha igreja e eu vou fechar as portas do inferno. Como que ele vai fazer isso? Como? Pelo sangue do novo pacto da aliança com Deus. Repita comigo: o pacto com o sangue do Cordeiro de Deus. Não tem demônio algum do inferno que pode tocar numa pessoa que recebe o cálice com o sangue do pacto do sangue de Jesus. Uma pessoa que pode ser atingida por uma obra das trevas. Esse pacto que está aqui em Mateus 16, 18, ele é um pacto que te dá força de resistência contra todo o mal. E o inimigo tem que fugir de ti. Uma igreja edificada é uma igreja forte. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Observe que nesse estudo nós vamos aprofundando cada vez mais na importância e no poder que há no pacto de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. 1 João, eu quero ler com você, capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Essa é a importância do cálice do milagre. É o cálice da salvação. Repita comigo: cálice da salvação. É o cálice do milagre. Aleluia. Só o cálice do sangue, só o cálice do sangue te agrega, te deixa, te faz deixar de ser isolado, vulnerável ao inimigo, acessível a todo tipo de males, e te agrega ao corpo, e te une ao corpo, te faz um corpo como igreja. E aí, como igreja, todas as promessas de Deus para a igreja em Jesus estão para você, porque você é igreja. E você é igreja porque você é fiel. Você está entendendo? Olha que mistério que é. Só o cálice do sangue te purifica. Só o cálice do sangue te conduz ao perdão. E eu quero te mostrar isso aqui, sobre a purificação de todo o pecado. Quero que você marque na sua Bíblia. Eu estou dando tempo para você achar e marcar na sua Bíblia. 1 João, capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Achou aí? Então vamos ler. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e nele não há
treva alguma. Deus é luz, Ele é absoluto em tudo que Ele é. Ele é todo luz. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Entendeu? Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Nos tornamos um só corpo, a igreja. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, ou seja, somos igreja. E aí, como igreja, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós concluímos aqui que sem o sangue não existe pacto e sem o pacto não há salvação. É muito forte isso aqui, né? Muito profundo. Agora, abra aí para encerrar em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Nós vamos pegar ali um versículo que nós sempre aos domingos antes da Santa Ceia lemos ali naquela cerimônia da celebração do corpo e do sangue de Jesus. Mas eu quero que você marque na sua Bíblia esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. O pacto aconteceu pelo sangue derramado na cruz na sexta-feira da paixão. Esse foi o pacto da parte de Cristo para a sua igreja. E ele é confirmado pelo cálice do Novo Testamento, o pacto no meu sangue. É forte demais. Achou aí? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Diz assim: semelhantemente também, depois de cear, porque a ceia é o pão, tomou o cálice, porque o cálice é o sangue é a vida do corpo, é a vida que traz para o pão a vida. O corpo é o corpo sem o sangue está morto, o sangue é a vida no corpo. Então, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue, é o pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eis aqui o mistério do cálice do milagre. Repita comigo: cálice do milagre. Se coloque de pé no seu lugar. O mistério do cálice do milagre. O sangue que é vida de poder entrando no seu corpo e te purificando de todo o mal. Só o sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz, tem o poder para fazer isso na sua vida. Sexta-feira da Paixão, dentro da Gruta dos Milagres no Monte Manaim. A Gruta dos Milagres que representa o túmulo vazio de Jesus, nosso Senhor, que ressuscitou e deixou o túmulo vazio. E a vida que Ele traz para nós é uma vida nova, com perdão dos pecados e purificação da nossa vida, do nosso ser por completo. Dentro da Gruta dos Milagres, na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão de Cristo, você vai receber o cálice do milagre. O cálice do milagre. O cálice do milagre. O pacto de sacrifício, o pacto do sangue do Cordeiro de Deus, que te purifica do alto da cabeça à planta dos pés e que te enche de vida, vida nova.
Vida aonde alguma área da sua vida morreu. Vida nova nos seus órgãos que ficaram velhos ou que morreram. Vida nova. Em qualquer que seja a área da sua vida que precisa ressuscitar, que precisa de vida. O cálice do milagre. O cálice do milagre. O cálice do milagre. Dentro da gruta da ressurreição. A gruta dos milagres. Sexta-feira da Paixão, no Monte Manaim. É uma força como você nunca viu antes na sua vida. Pela primeira vez, isso vai acontecer no Monte Manaim. E eu digo a você em nome de Jesus, se prepare. Se prepare. Porque é uma força entrando no seu corpo, na sua vida, como você nunca experimentou antes. Que Deus, o nosso Pai, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te revele e continue esta obra linda e forte de revelação deste mistério do pacto do sangue do Cordeiro de Deus aí dentro de você, em nome de Jesus. Paz e luz para você.